Antes de eu ser cantor, antes de eu subir em um altar, antes de eu pegar em um microfone para pregar a palavra de Deus, eu sou apenas o William, um filho de Campos Sales, criado em uma família muito simples, que aprendeu que a vida não entrega nada pronto. Tudo que eu sou hoje nasceu de uma caminhada, de muito trabalho e de muita fé, de uma experiência que eu tive com Deus na minha vida. Isso mudou totalmente o meu rumo. Eu nasci e me criei aqui, em Campos Sales, Ceará, uma cidade que eu amo muito. Sou filho de agricultor e de trabalhadora doméstica. Foi nessa simplicidade que o Senhor começou a transformar a minha vida. Ainda criança e adolescente, eu cresci e aprendi a dignidade do peso do trabalho. Estive no campo com a minha família, aprendi que nada substitui a responsabilidade, a disciplina e a perseverança. Naquele tempo, talvez eu não entendesse, mas eu creio que Deus já estava me preparando, o Senhor já estava preparando meu coração para o que eu iria viver hoje. Foi depois, na banda de música Lauro Honorato, em Campos Sales, que a música entrou de forma mais profunda na minha vida. Aí eu comecei a desenvolver técnicas, sensibilidade e amor pela arte. Mas com o tempo eu fui percebendo que a música não era apenas uma habilidade. Ela era um caminho, um instrumento, era uma forma de tocar lugares onde a palavra não consegue chegar. Na adolescência, vivi uma experiência profunda com o Senhor, onde mudou completamente a minha vida. Aqui eu poderia resumir dizendo que eu encontrei a Deus, mas foi o Senhor quem me encontrou. Minha conversão foi um pouco diferente. Eu me converti em um palco de forró. Eu vou voltar um pouco para poder te explicar. Eu conheci a renovação, eu comecei a frequentar os grupos de orações e eu trabalhava no mundão, nas bandas de forró, banda bailes, banda de rock, como trombonista dessas bandas. Só que em uma dessas festas eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro que eu estava em um show, o Senhor me dava uma visualização em cima daquele palco de forró e eu fiquei paralisado por uns instantes. Eu já frequentava o grupo de oração, eu senti que ali não era mais o meu lugar. Eu senti que o meu coração só sentia paz quando eu estava na igreja, na casa do Senhor, adorando Jesus na Eucaristia. Eu larguei tudo, as coisas do mundo, larguei as bandas de forró. E eu lembro que quando eu larguei os meus trabalhos do mundo, por um lado eu ficava triste porque a minha maior renda vinha dessas bandas, mas eu lembro que eu fui muito corajoso, porque eu escolhi a melhor parte, como Jesus diz, aquela parte que nunca será tirada de mim. Então eu escolhi a Deus, e eu lembro que o Senhor falava para mim que Ele ia me honrar, e honrar a minha família e eu também. O Senhor ia transformar a minha família através de mim. E assim aconteceu. Meus irmãos que não iam à igreja, meus pais, hoje frequentam a igreja. E ouvindo testemunhos deles, ouvi meu irmão falar que eu sou um exemplo de homem de Deus, para mim é muito gratificante, porque quando meus olhos carnais não conseguiam enxergar nada, o meu olhar espiritual enxergava que Deus estava cuidando de mim, que Deus ia cuidar da minha família. E por mais que naquele tempo tivesse faltando o alimento na minha casa, porque eu não estava mais trabalhando, e a dificuldade batendo na porta, eu acreditei que o Senhor iria me honrar. E foi isso que eu fiz. E hoje eu vivo um novo de Deus na minha vida. O quanto Deus, Ele me honrou na minha família, na minha casa, nos meus trabalhos, na minha vida profissional. Então tudo isso foi porque eu acreditei. Foi porque eu fui um homem de fé. Então eu louvo e agradeço a Deus por não ter desistido naquele tempo. Depois de tudo isso que eu vivi, eu entendi que a fé não era algo para ficar dentro de mim, para guardar. Então, o meu desejo foi anunciar, foi falar da palavra de Deus. E foi isso que eu fiz até os dias de hoje. Hoje, eu sou cantor, compositor e pregador. Acima de qualquer título, eu sou homem que quero responder à vontade de Deus. E o meu desejo é cada dia mais fazer a vontade de Deus. Minhas composições, minhas músicas, minhas pregações nascem da palavra de Deus, da intimidade e de tudo que eu vivi. Elas falam de amor, de esperança, de misericórdia e de perseverança.
porque foi isso que Deus colocou também na minha história. Eu não canto apenas por cantar. Eu acredito muito que Deus pode tocar, consolar e acalmar uma alma. Eu prego porque eu acredito que a palavra de Deus ela pode levantar quem está caído. Eu testemunho porque eu tenho a certeza que Deus ele pode transformar vidas em testemunho e caminhos de missão. Essa é uma parte da minha história. Uma história que nasceu da simplicidade, com muito trabalho, passou pela música e ganhou sentido em Deus. Eu sou o William Alves da Silva. E a minha missão é seguir anunciando Cristo, com a minha voz, com a minha vida e com tudo aquilo que Deus me confiou.